estão ouvindo essa música? Começamos com tudo, hein? Quero ver quem já está aqui com a gente. Comenta no chat de onde você está assistindo e como foi o simulado para você. Foi tranquilo? Te pegou de surpresa? Me conta aí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de correção do simulado Preparada ao Enem, aqui no canal da Estuda, com o apoio da Quero Bolsa e da FTD, que estão com a gente nessa jornada. Eu sou a Mari e hoje nós vamos fazer algo que de verdade pode mudar o rumo da sua aprovação. A ideia aqui é simples, mas poderosa. Vamos corrigir juntos as questões que a galera mais errou e, mais do que isso, entender o que esses erros dizem sobre o que você precisa estudar agora. E fica comigo até o final, porque vamos entregar um PDF exclusivo com um plano de estudo, mais cupom de desconto que só quem estiver aqui com a gente vai receber. Para começar, vamos ver as 5 primeiras questões que podem ter mais pegadinhas nas provas. Será que você acertou todas elas? Vamos conferir. Oi, gente. Eu me chamo Ana, sou editora de língua portuguesa e vou corrigir hoje o simulado com vocês da Estuda.com. Essa é a questão 6. A questão 6 traz um fragmento de um conto muito conhecido da Clarice Lispector. Nesse conto, a personagem observa uma pessoa de baixa visão na rua e tem uma epifania sobre a própria vida. Junto desse conto da Clarice Lispector, essa questão traz um excerto do crítico literário Silviano Santiago, muito importante para a formação da literatura brasileira. Nesse excerto do crítico literário, ele fala sobre esse momento, esse instante já, que acontece na obra da Clarice Lispector. Esse instante já é exatamente essa cena em que uma personagem vê algo que altera para sempre a sua perspectiva de vida. Quando a gente vai no enunciado, ele pergunta exatamente qual é esse acontecimento que transforma a percepção de mundo da personagem. Qual é o momento quando a gente vai no conto? É o momento do cego mascando chicletes, que a gente pode ver aqui nesse começo do texto. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu, o cego mascava chicletes. É por isso que a alternativa correta da questão 6 é a letra A. Nos vemos na próxima questão. A questão 7 do simulado da Estuda.com traz um fragmento do crítico literário brasileiro Alfredo Bozzi. Nesse fragmento, Bozzi mostra como alguns autores brasileiros se apropriaram de ideias europeias que estavam em alta lá no velho continente e aplicaram aqui, trazendo uma revolução na maneira de pensar e existir, tanto na cultura quanto na política brasileira. A questão pergunta: o que é o realismo? O realismo foi um movimento literário do século XIX que surge na Europa e ganha grandes ecos no Brasil, por exemplo, com Machado de Assis e seu romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nesse romance, nós temos um narrador defunto que narra sua vida de forma crítica, severa e um pouco debochada. O realismo tentava trazer uma visão real, uma perspectiva concreta de como era a vida no Brasil, diferente do romantismo, um movimento estético que o antecede e que tinha uma visão mais romantizada da vida. Quando a gente junta essas duas informações, a gente percebe que a alternativa correta é a letra C, que fala sobre a difusão de um olhar crítico sobre os acontecimentos e os fatos. Então, na questão 7, a alternativa correta é a letra C. Nos vemos na próxima questão. Vamos lá? Na questão 11, o simulado traz um excerto do texto A Resistência de Julian Fuchs, autor argentino. Nesse livro, o autor mistura a vida pessoal e familiar dele e do irmão dele com a vida pública e política da história da Argentina nos anos 1970. A questão, por sua vez, quer saber onde que está essa oscilação entre vida e relato, né? A oscilação entre a ficção e o relato histórico. A gente encontra isso no texto na primeira linha, na frase "Isto não é uma história, isto é história". Tanto a oscilação entre a presença e a ausência desse artigo indefinido uma, quanto da própria polissemia da palavra história, que pode ser tanto a história que a gente inventa, de narrar, de contar, de fabular, até as mentiras, quanto a história enquanto campo da ciência que registra os eventos históricos. É por isso que a alternativa correta da questão 11 é a letra A. Isto não é uma história, isto é história. Talvez você tenha ficado em dúvida na letra B e C, mas a gente tem que olhar com elas com bastante atenção. A letra B vai falar sobre o processo de produção literária, o formalismo literário, mas não está falando de história, com H maiúsculo.
Já a letra C vai falando que com o livro vai roubar a vida do irmão. Mas esse não é o objetivo do autor. Nenhum livro tem essa capacidade. Inclusive, o autor afirma isso no livro. E não posso, sobretudo, fazer do meu irmão um sujeito mudo, desprovido de recursos. É por isso que na questão 11, a alternativa correta é a letra A. Nos vemos na próxima questão. Vamos lá? A questão 12 traz 2 poemas, um de Augusto dos Anjos e outro de Fernando Pessoa. Os 2 poemas são do modernismo, um do modernismo brasileiro e outro do modernismo português. A pergunta quer saber qual é o tema dos 2 poemas, o que os 2 poemas falam. Para isso, a gente precisa ler os poemas. A primeira coisa que fica evidente nos 2 poemas é a presença de um eu lírico em primeira pessoa. Isso é, a voz que fala é uma voz de um eu. Vamos ler a primeira estrofe do primeiro poema. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Nessa primeira estrofe, a gente já percebe um eu lírico bastante preocupado em quem ele é e quem o outro é, como é o mundo e onde que ele surge nesse mundo. Os 2 últimos versos da primeira estrofe deixam isso bastante em evidência. Vamos lê-los? Sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. A epigênese é o começo. Então significa que esse eu lírico, desde que nasceu, sofre e percebe que ele é um pouco diferente do mundo. Já o texto 2, a gente encontra essa mesma sensação de instabilidade desse eu lírico, que se vê diferente dos outros e que se pergunta por que essa diferença. A gente pode ver isso nos versos finais do fragmento, com eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado, para fora da possibilidade do soco. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. O último verso do poema, eu verifico que não tenho par nisto tudo do mundo, reflete o sentimento do mesmo primeiro eu lírico do primeiro poema que a gente leu. É por isso que a alternativa correta dessa questão é a alternativa E. Te vejo na próxima questão. Vamos lá? A questão 19 traz um importante excerto para a literatura brasileira, do ensaio O Vencedor às Batatas, de Roberto Schwarz. Nesse ensaio, Roberto Schwarz apresenta a tese de que existia no século XIX, no Brasil, uma dualidade. Ao mesmo tempo que ideias liberais circulavam no país, ainda existia um regime escravocrata, em que grande parte da população não era vista como um sujeito de direitos, mas como uma mercadoria. Vamos ver o que a questão quer saber da gente? A questão pergunta, com base no trecho, qual é a incompatibilidade. Para você identificar isso, já aparece lá no comecinho do fragmento. No plano das convicções, a incompatibilidade é clara, e já vimos exemplos. Mas também no plano prático, ela se fazia sentir. E é por isso que a alternativa B é a alternativa correta nessa questão. Entre a adesão do ideário liberal europeu pela elite brasileira do século XIX e a manutenção do trabalho escravo. É aqui que está presente a dualidade entre ideias liberais e uma política econômica conservadora. É por isso que a alternativa correta da questão 19 é a letra B. Nos vemos na próxima questão. E aí, como foi esse primeiro bloco? Acertou quantas? Se errou algumas, calma, porque isso é totalmente normal. O importante é você saber onde você errou e como você vai fazer diferente na próxima. E para te ajudar ainda mais, nós vamos ouvir agora as dicas valiosas da Brenda, do nosso time educacional, sobre como estudar de verdade com base nos nossos erros. Solta aí! Oi, gente! Eu sou a Brenda, do time educacional da Estuda.com e vim aqui compartilhar algumas dicas valiosas com você que está se preparando para o Enem e quer aprender com os seus erros. Se você está aqui, já sabe a importância do simulado. O ideal mesmo é se preparar com provas e questões como as do Enem. Textos longos, interdisciplinariedade, interpretações, tudo aquilo que a gente já sabe que o Enem cobra. Anotar e compreender o motivo dos seus erros te ajuda a não repeti-los. E sempre que puder, revisite essas questões. É um treino tão valioso quanto realizar questões inéditas. E outra dica que eu deixo é, mantenha o ritmo. Não precisa estudar 5 horas por dia. Priorize qualidade e não quantidade. Estude um pouco todos os dias, faça questões, analise os seus erros, revise. Errar faz parte do processo,
Mas está na hora de transformar esses erros em aprendizagem e aprendizagens em acerto. Aliás, a Estuda.com te ajuda com tudo isso que eu falei, sabia? Continue com as correções e boa prova! Agora que você já entendeu como transformar erro em aprendizado, vamos para mais um bloco de questões. 5 questões muito interessantes para você aprender. Mas olha, presta atenção nos detalhes, combinado? Olá, eu sou o professor Eric Brandão e nós vamos corrigir a questão de número 43 do simulado Estuda.com. E nós temos aqui, logo no início dessa questão, um texto do crítico Alfredo Bozzi falando sobre o poema do Gregório de Matos, que é o famoso Boca do Inferno, poeta do século XVII. Então, vamos dar uma olhadinha no texto. Mais delicada, se não espinhosa, é a questão do negro e dentro desta a questão do mulato. Então, já vai ficando evidente para a gente que o Alfredo Bozzi está se referindo a alguma questão aí de preconceito racial, né? E ele continua. A ojeriza que o último inspira, a Gregório faz entrever uma sociedade onde o grau de mestiçagem já era o bastante alto para que se destacasse do conjunto da população de um grupo de pardos livres. O preconceito de cor, olha aí, e de raça irrompe cruel quando surge algum risco de concorrência na luta pelo dinheiro e pelo prestígio. Então, essa crítica do Alfredo Bozzi evidencia para a gente que o preconceito é o tema central aí do poema do Gregório de Matos. Vamos dar uma olhadinha então no poema do Gregório de Matos, que diz assim: Não sei para que é nascer neste Brasil empestado um homem branco e honrado sem outra raça. Terra tão grosseira e crassa que a ninguém se tem respeito, salvo quem mostra algum jeito de ser mulato. Aqui o cão arranha o gato, não por ser mais valentão, mas porque sempre é um cão, outros acodem. Então agora, baseado no poema e nas ideias do Alfredo Bozzi, vamos dar uma olhadinha no nosso enunciado. A análise da obra de Gregório de Matos feita pelo crítico literário Alfredo Bozzi é sustentada pelo texto do escritor barroco, pois o poema apresenta a. Um posicionamento da nobreza em relação à sua decadência no período. Isso está incorreto, não é? Porque embora o poema faça distinção entre grupos sociais, o eu lírico não apresenta nenhum tipo de posicionamento da nobreza. Alternativa B. Os movimentos contra o preconceito racial e de empoderamento. Também está incorreto. No período colonial, não havia uma organização significativa de movimentos sociais ou que se relacionassem a essa questão do empoderamento. Alternativa C. Os valores de uma sociedade marcada pelo preconceito racial. Sim, ficou bastante evidente para a gente, principalmente na crítica do Alfredo Bozzi, que essa é a alternativa correta, né? O poema do Gregório de Matos pode ser considerado um documento histórico dessas origens do preconceito racial na nossa sociedade. Alternativa D. A necessidade de políticas públicas para a população mais pobre. Não há qualquer menção sobre políticas públicas, portanto, não é essa a alternativa. E, finalmente, a alternativa E, o número de indivíduos negros e brancos no período colonial. Também está incorreta porque, embora Bozzi aponte no seu texto alguma coisa sobre o grau de mestiçagem já era bastante alto, o poema não faz menção direta ao número de negros e brancos na sociedade. Portanto, fica valendo como alternativa correta a C, os valores de uma sociedade marcada pelo preconceito racial. Essa é a correta da nossa questão 43. Vamos para frente? Essa questão traz um tema bastante delicado que merece um tratamento um pouco mais cuidadoso. Então vamos dar uma olhadinha na imagem. Nós temos aqui a obra Volta à Cidade de um Proprietário de Chácara, do pintor Jean-Baptiste Debré, que é do século XIX, e a imagem traz para a gente o senhor sendo carregado, né, pelos escravizados. E o texto, logo abaixo, ele vai dizer para a gente que imagens como essas do Debré são bastante comuns em espaços como bares, cafés, pousadas da cidade de São Paulo, que recebem, inclusive, nomes como senzala. Então, essas imagens acabam romantizando, né, muito esse período da escravidão. E a ideia da exposição que vem sendo mencionada aqui nesse mesmo texto é justamente deslocar esse romantismo em relação ao período da escravidão para reflexões mais críticas, mais politizadas. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso enunciado e nas alternativas.
Subindo um pouquinho aqui, nós temos um enunciado que diz: a imagem de Jean-Baptiste Debré, 1768-1848, pintor, desenhista e professor que integrou a missão artística francesa, um movimento de artes que influenciou bastante as produções artísticas aqui no Brasil, né? É um exemplo visual do que é citado no trecho da entrevista com o curador convidado da exposição Histórias Afro-Atlânticas, realizada em São Paulo em 2018. A exposição contou com uma seleção de 450 trabalhos de 214 artistas, dos séculos XVI ao XXI, criadas com base nas transições entre a África, as Américas, o Caribe e também a Europa, contextualizando o embate conceitual em torno da arte afro-brasileira. E, vamos observar, alternativa A, reforçando a falta de representatividade negra no universo artístico visual. Está incorreta, né? A exposição ela não tem como intuito reforçar a falta de representatividade negra no universo artístico, mas reforçar a participação de artistas negros nesse circuito. Alternativa B, naturalizando o preconceito racial como memória histórica. Está incorreta, né? A exposição não reforça o preconceito como memória histórica, ao contrário, propõe reflexões mais ampliadas que lutem contra esse preconceito. Alternativa C, oferecendo um novo olhar, sob um viés crítico e político, às obras de arte consagradas. Exatamente essa, né? A alternativa está correta. As obras do Debré são amplamente difundidas no Brasil, como nós falamos, encontram-se em vários espaços aí culturais e também espaços de entretenimento, né? Refeições, pousadas, porém sempre com uma visão romantizada. E a ideia é justamente a exposição trazer um novo olhar, um viés mais politizado, um viés mais reflexivo a respeito do período da escravidão. A alternativa D, fazendo silenciar o debate sobre a participação negra na formação da cultura brasileira. Está incorreta. A exposição não tem como intuito silenciar o debate sobre a participação negra na formação da cultura, mas justamente propor novas reflexões a esse respeito. E a alternativa E, elevando como superior a cultura de matriz africana em relação à brasileira. Não, está incorreto. A exposição não tem como intuito colocar a matriz africana como superior à brasileira, mas permitir que nós a vejamos como parte integrante da nossa cultura. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, da nossa questão 27. Legal? Então, vamos para a próxima. A questão 28 traz dois textos do modernismo brasileiro, do Oswald e do Mário de Andrade. A questão quer saber qual é o entendimento que esses dois textos têm sobre a língua portuguesa. Vamos dar uma espiada nesses textos? Texto 1. Língua, particípio passado, como substantivo. As moças me olhava, me dava um piscado. Escutei em Santa Isabel, estado de São Paulo, da boca de um caipira cantando modas. Texto 2. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Pela leitura dos dois textos, você já deve ter percebido que o tema aqui em questão é a língua. E para te ajudar ainda mais, está bem grifadinho qual é a palavra que a gente tem que prestar atenção, que é a palavra piscado. A palavra piscado é uma derivação imprópria, em que o verbo piscar se torna um substantivo. E é por isso que a gente encontra a resposta correta na alternativa D, piscado, que por derivação imprópria torna-se um substantivo. E é exemplo da língua neológica defendida por Oswald de Andrade, que, como a gente viu no excerto 2, defende uma língua sem arcaísmos, sem erudição. É por isso que a alternativa correta da questão 28 é a letra D, em que o piscado, por derivação imprópria, torna-se um substantivo. E é um exemplo da língua neológica. Te vejo na próxima questão. Olá, eu sou a Carol Alabi, editora de Linguagens, e nós vamos corrigir a questão 36 de Linguagens do simulado estuda.com. Essa questão traz um trecho de História do Brasil de Boris Fausto. Você pode pausar o vídeo, reler e vamos ver o que pede o enunciado. A tradição gramatical atesta que, na maioria dos casos, o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito.
Contudo, em uma passagem do texto, a concordância é estabelecida com o elemento especificador do núcleo. Então, primeiro de tudo, a gente precisa identificar no trecho qual é essa passagem a que o enunciado se refere. A gente pode fazer isso circulando os verbos e percebendo a quais sujeitos eles estão conectados. Os verbos aqui, provocou, está conectado ao sujeito encaminhamento, tiveram a fatores, estão presentes transformações e deram origem também conectado a transformações. A única frase em que a gente tem uma locução verbal que poderia ter mais de uma concordância com um sujeito seria essa aqui. Começaram a surgir uma série de sintomas de crise do segundo reinado. Porque em uma série de sintomas, o núcleo desse sujeito seria série e sintomas seria esse elemento especificador. A locução verbal começaram a surgir está concordando com sintomas e não com série, senão ficaria começou a surgir uma série. Então vamos entender aqui nas alternativas. Olha só, nessa passagem então que a gente já identificou, a concordância é estabelecida com o elemento especificador do núcleo, pois este elemento é um pronome relativo? Não é um pronome relativo. Então essa aqui a gente pode eliminar. B, está pós-posto ao verbo? Ele está, mas não é por isso que a concordância acontece. Porque se a gente invertesse a frase, uma série de sintomas começaram a surgir, a concordância poderia permanecer a mesma. Então esse não é o motivo pelo qual a concordância aconteceu dessa maneira. Vamos eliminar essa alternativa também. Alternativa C, esse elemento especificador do núcleo se classifica como oculto? Não, esse sujeito aqui é explícito. Uma série de sintomas. Alternativa D, é uma expressão partitiva? Não é. Uma expressão partitiva é aquela que denomina uma parte de um todo, a maioria, a minoria. Não é o caso desse sujeito aqui. Pelo contrário, ele é a alternativa E. Ele expressa a ideia de coletivo, uma série de sintomas. E por expressar essa ideia de coletivo, essa locução verbal veio no plural. Começaram a surgir, por isso que gramaticalmente ela é aceita e está correta. Então, a nossa alternativa correta é a E na questão 36. Espero que tenha ajudado e nos vemos na próxima. Essa questão traz uma tirinha, Os Passarinhos, de Estevão Ribeiro, que diz assim: mal vejo a hora de contar para todo mundo que eu terminei de escrever o meu livro. E aí o passarinho digita, contando para todo mundo. Gente, terminei o meu livro e está maravilhoso. Vai virar um sucesso de críticas e de vendas. Opa, mensagem do Afonso. Caro Hector, é feio espalhar fake news. Na tirinha, a atitude do passarinho de ter enviado esse e-mail para todos os amigos, ela é determinada pelo quê? A, pela decepção perceptível pelas mudanças em sua expressão facial a cada quadro. Ele mudou aqui de expressão facial em cada quadro, mas a gente não detecta decepção em nenhum deles. Ele estava aqui muito ansioso para contar a novidade para os amigos, conta a novidade com emoção e depois, pelo jeito, ele fica bem bravo e não decepcionado. Então, essa alternativa está incorreta. B, surpresa, visível no uso da interjeição opa, ao ter a sua expectativa rompida. De fato, ele usa essa interjeição aqui, mas aqui ele já tinha tomado a atitude de enviar o e-mail para todos os seus amigos contando do sucesso do seu livro. Então, essa alternativa também está incorreta. Alternativa C, a atitude dele é determinada pela soberba, clara na caracterização exagerada ao determinar a qualidade da obra. A gente não tem como dizer que ele tinha uma atitude de soberba, porque ele fala assim que o livro vai virar um sucesso de crítica e de vendas, mas ele não tem uma atitude exagerada, como dizendo, o meu livro vai ser o maior sucesso, vai ter a melhor crítica. Isso sim denotaria uma atitude exagerada. Então a gente também não pode ficar com essa alternativa aqui. Alternativa D, felicidade, evidente na recorrência do ponto de exclamação em todos os balões.
Só que os pontos de exclamação em todos os balões, eles não estão sempre denotando felicidade. Tem várias emoções misturadas aqui no decorrer da tirinha. Essa alternativa também não corresponde. A alternativa E. A atitude do passarinho é determinada pela ansiedade, patente no emprego do advérbio mal em expressão de dificuldade. Mal vejo a hora de contar para todo mundo. Isso sim, ele estava bastante ansioso. Olhem que até o balãozinho está tremido, como se ele estivesse tremendo. Mal vejo a hora de contar para todo mundo que eu terminei de escrever meu livro, e isso fez com que ele tomasse essa atitude de dizer para todo mundo, terminei, tá ótimo, e ter a resposta do amigo que ele estava espalhando fake news. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa E. A atitude dele foi determinada pela ansiedade. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Ufa, mais um bloco concluído. E aí, melhorou? Lembrando que o simulado é para te mostrar aonde você está e para onde precisa ir. Agora, vamos ouvir uma história inspiradora de quem já percorreu esse caminho também. Afinal, se ele conseguiu, você também consegue. Meu nome é Maria Eduarda Campelo, eu tenho 17 anos e eu passei para medicina na Universidade Federal do Maranhão, que é da minha cidade, São Luís, Maranhão. Nunca me vi, eu sei que é clichê dizer isso, mas eu nunca me vi fazendo nenhum curso que não fosse medicina. Medicina é o meu curso desde quando eu era criança, porque assim, meu pai é médico. Então, eu sempre quis ser médico para trabalhar com meu pai. Na minha cabeça, o auge da minha vida seria isso, seria eu conseguir ser médico. Ao longo do tempo, eu, graças a Deus, tive várias experiências de, tipo assim, poder acompanhar médicos, poder escutar médicos falando sobre a profissão deles, e eu me identifiquei. Eu parava e pensava assim, caraca, eu gosto desse dia a dia, eu quero viver esse cotidiano para mim. É uma coisa que me interessa. O estudo me salvou demais. Por quê? Eu fazia 14 questões todos os dias. Só que fora essas 14 questões, eu ia lá no banco do estudo, que tem muitas questões, e eu fazia um simulado para mim. Um simulado de 30, um simulado de 40 questões, para poder dar aquela praticada. E uma coisa que eu sempre gostei demais do estudo, e que eu sempre fiz propaganda para todo mundo, é porque no banco de questões de vocês conseguem dividir exatamente a questão que você quer. Eu consigo pegar a banca que eu quero e eu consigo dividir por facilidade. Por exemplo, dava um sábado, um domingo, eu não tinha nada para fazer em casa, estuda.com, abri um simuladinho, fazia ali rapidinho. Eu escrevi um texto, quando eu passei, eu falei que mesmo com as dificuldades, mesmo com os empecilhos e tudo mais, eu faria tudo de novo. Eu particularmente faria tudo de novo. Oi, pessoal, meu nome é Clara, tenho 19 anos, fui aprovada em Medicina na Universidade Federal de Lavras, nesse curso de 2025. Eu fiz um ano de cursinho e nesse ano de preparação eu utilizei muito a plataforma estuda.com. Eu gostaria muito de agradecer a toda a equipe que está por trás da plataforma, que faz ela realmente acontecer, que ajuda tantos estudantes como eu a alcançarem sua tão sonhada aprovação, tornar seus sonhos realidade. Então, muito obrigada a todos os membros da equipe que, de certa forma, fizeram parte da minha aprovação. Inspirador, não é mesmo? Se você já está aqui, está no caminho certo. Nós estamos torcendo para você ser o próximo aprovado também. Agora, chegamos ao último bloco de correções. Presta bem atenção que tem conteúdo de ouro aqui. Essas últimas 5 questões também surpreenderam bastante a gente. Olha só. E essa questão se refere a uma nova tendência de produção artística surgida nos anos de 1970, que insurgia contra o regime ditatorial. Então, nós vamos ler alguns trechos do texto inicial, que diz assim: a chamada nova figuração, estamos no segundo parágrafo, adaptou a pop art norte-americana para fazer críticas ao imperialismo, à cultura de massa e ao autoritarismo. Após o AI-5, com o endurecimento da censura, lembre-se que nós estamos falando do regime ditatorial no Brasil, né? Houve o radicalismo das propostas artísticas, com o que se habituou a chamar de arte conceitual. Novas formas de expressão foram criadas. Um artista não tinha mais uma forma limitada de atuação, como, por exemplo, a pintura ou a escultura. Performances, cartazes, pichações e até produtos industrializados modificados passaram a compor o catálogo das artes brasileiras. O que importava era o conceito, a leitura que o artista fazia da realidade. Então, essa arte extraída da pop art, né, em grande parte norte-americana, muitas vezes imitava até produtos de supermercado, com aquelas fontes exageradas, com contornos fortes, mas para tratar muitas vezes de temas sérios, né? E diz assim o nosso enunciado:
O marcante contexto histórico ditatorial a que o texto faz referência influenciou uma série de artistas a utilizar a expressão visual para protestar contra as situações vivenciadas. Como recurso, foi utilizado por esses artistas. Vamos ver. Então, alternativa A volta aos padrões gregos de representação para comover o público a partir do conceito de beleza ideal. Está incorreto, né? Porque os artistas desse contexto, não se voltavam aos padrões gregos, né? Mas sim a experimentações visuais, né? Como aquelas que nós mencionamos, cartazes ou mesmo produtos de supermercado. Então, foge bastante desse conceito de beleza ideal dos padrões gregos, né? Alternativa B, a representação de temas históricos para documentar um período importante da história do Brasil, retratado de maneira triunfal. Também está incorreto, né? A representação histórica no Brasil foi utilizada de forma mais efervescente, por exemplo, na época do Império, né, com Dom Pedro. Então, essa arte do período ditatorial brasileiro, ela gozava de uma liberdade artística, né, de uma experimentação muito mais ampla. A alternativa C, o uso de palavras escritas despretensiosamente, sem dar à obra intenção e intensidade visual artística. Também está incorreta, né? O recurso escrito foi bastante utilizado nesse período, mas nunca de maneira despretensiosa. Toda a arte tinha uma intencionalidade. Vamos à alternativa D, a menção a temas que podiam ser analisados como problemáticas sociais exclusivamente brasileiras. Está incorreto, né? A arte do período ditatorial recorria a vários temas que são, de certa forma, até universais, como, por exemplo, o desemprego, enfraquecimento econômico, falta de liberdade de expressão, né? A opressão atribuída às populações, e esse tema poderia ser encontrado em qualquer parte do mundo, né? E a alternativa E, a referência estética de outros contextos, utilizando essa referência para propor reflexões histórico-sociais. Está correta. Como nós dissemos no começo, essa arte era inspirada na pop art, que muitas vezes utilizava-se ali do formato de produtos, né, de fontes, justamente para promover essas críticas histórico-sociais. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E, da nossa questão 38. E com essa nós fechamos. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo do texto para a gente entender do que se trata e poder responder a questão. Charlotte Ayers nasceu sem o antebraço direito, mas isso nunca a impediu de sonhar em ser uma modelo. Hoje, aos 31 anos, ela tomou o mundo da moda por tempestade, aparecendo em inúmeras revistas e catálogos, como embaixadora da Global Disability Inclusion e também como a primeira amputada a desfilar na New York Fashion Week sem o uso da prótese. Se você precisar, pausa o vídeo, termina de ler o texto para se recordar e vamos lá ao enunciado da questão. A incomum história da modelo Charlotte Ayers, retratada no texto, evidencia que, alternativa a indústria da moda insiste em manter os mesmos padrões de beleza dos últimos 30 anos. Aqui na reportagem, a gente vê que ela é uma modelo que faz grandes marcas, que já desfilou na New York Fashion Week, apontando que existem aí algumas tentativas da indústria da beleza em romper com os padrões estabelecidos. Então, essa alternativa está incorreta. Alternativa B. A preocupação em mostrar uma mudança no padrão de beleza que existe em algumas marcas. Ela até conta aqui mais à frente nesse trecho que ela faz uma grande marca que abriu possibilidades para que ela entrasse no mercado da moda. Então essa aqui é a nossa alternativa correta. Vamos ver por que as outras estão incorretas. Alternativa C. A reabilitação de uma modelo amputada ainda não serviu de inspiração para a indústria da moda. O texto não fala nada sobre reabilitação. Fala, sim, aqui das dificuldades, das barreiras que ela encontrou, mas que ela conseguiu se inserir aí na carreira que ela desejava. Então, essa alternativa está incorreta. Alternativa D. O investimento em diversidade peca em não ser uma opção para a marca de roupas em questão. Muito pelo contrário, a marca de roupas aqui que traz no texto, a Nordstrom, é uma conhecida rede americana, inclusive a modelo diz que é grata pela oportunidade que a marca ofereceu a ela de fazer a campanha da marca, então essa alternativa está incorreta também. E a alternativa E,
A persistência em seus objetivos dá sinais de que algum dia ela entrará na indústria da moda. Não, a reportagem já está contando que ela é uma modelo de sucesso, que ela já está na indústria da moda inserida, então essa alternativa também está incorreta. Se a gente lê com bastante calma, bastante atenção, a gente consegue responder essa questão tranquilamente, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Olá, eu me chamo Leandro, sou editor de Ciências Humanas e agora vamos resolver a questão 49 do simulado da Estuda.com. E essa questão traz um conteúdo bastante presente no Enem e nos vestibulares de forma geral, que é um tema relacionado à regionalização do território brasileiro. Nós temos na questão o mapa dos complexos regionais, um enunciado e as alternativas. Vamos a eles. Existem muitas formas de regionalizar os territórios. O Brasil, por exemplo, possui regionalizações com base em fatores sociais, naturais, econômicos, culturais, entre outros. A proposta dos complexos regionais representada no mapa tem como pano de fundo a alternativa A, diversidade climática do Brasil, área das regiões metropolitanas, é a alternativa B, alternativa C, distribuição dos biomas do país, D, organização econômica do país e E, diversidade hidrográfica do país. Para responder essa questão, é importante ter como repertório as características das diferentes regionalizações que existem para o território brasileiro. Atualmente, nós temos três principais, que é a regionalização oficial do IBGE, a regionalização conhecida como 4 Brasis, proposta por Maria Laura Silveira e Milton Santos, e essa proposta que está na tela, que foi pensada pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger na década de 60. E essa proposta dos complexos regionais foi desenvolvida tendo como critérios o desenvolvimento histórico, econômico e social do Brasil, além de aspectos naturais. Portanto, a alternativa correta seria a D, organização econômica do país. Algo interessante sobre essa regionalização a observar é que ela não respeita necessariamente os limites territoriais das unidades federativas. Observem aqui, por exemplo, entre o Tocantins, a Bahia e o Piauí. Observem que esses estados têm seus territórios em diferentes complexos regionais, o que é uma característica bem peculiar dessa regionalização. Então, retomando, a alternativa correta é a D. Até a próxima questão. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sabrina Cairo e hoje eu estou aqui com vocês para a gente resolver junto a questão 57 de História do simulado Estuda.com, ok? Bom, como sempre numa questão Enem, vamos começar pela leitura do texto base, ok? Como um desdobramento incômodo, ao lado do mal-estar da cópia, encontra-se um outro tipo de desconforto, quase paralelo, a questão da identidade nacional. De fato, o tema da identidade mais se parece com uma obsessão local, surgindo nos momentos mais inesperados, nas horas mais reveladoras, ora como elogio, ora como demérito e acusação. Toda boa ocasião parece pretexto suficiente para que se articule um velho e conhecido jogo de construção e reconstrução da identidade nacional. Em meio aos novos planos de governo, nos famosos pacotes econômicos, no esporte, sobretudo quando saímos vitoriosos, é sempre a identidade nacional que parece estar em pauta. Bom, gente, então aqui a gente tem um texto que está falando sobre identidade nacional. Vamos agora ver aqui o comando para entender o que ele está pedindo para a gente em relação a esse texto, ok? Conforme o trecho acima, ao longo da história do Brasil, houve tentativas de reconstrução da identidade nacional por parte do governo, ok? Como? E aí, gente, a gente tem aqui desses 5 itens, eles apresenta alguns pontos marcantes aí da história do Brasil que com certeza vocês estudaram. Mas vamos ver qual deles tem relação com a identidade nacional, ok? Vamos lá. Como o comício da Central do Brasil, em 13 de março de 1964, em que o presidente João Goulart defendia as reformas de base. Gente,
isso aqui não tem a ver com identidade nacional, ok? Esse comício aqui do Jango, né, João Goulart Jango, que é muito famoso, ele tem relação com a reestruturação socioeconômica do país. Não tem nada a ver com identidade nacional. Então, essa alternativa aqui, ela não está correta. O item B. Semana de Arte Moderna de 22, celebrando 100 anos da independência do Brasil como uma independência cultural. Gente, a Semana de Arte Moderna de 22, ela foi pensada por um grupo de artistas, um grupo de intelectuais. Não tem nenhuma relação com o governo, como pede o enunciado aqui, tá? Então, a gente sempre tem que prestar muita atenção, não só no texto base, mas também ali no enunciado, no comando, que é ali que está o que você realmente tem que responder na questão, ok? Outro ponto, item C. Construção de uma nova capital durante o governo JK, celebrando uma nova fase de modernização do Brasil. Claro, gente, aconteceu isso mesmo, a gente teve lá o governo JK, transferiu a capital do Brasil do Rio de Janeiro para Brasília, mas isso não tem a ver com a identidade nacional, isso foi um mote de modernização do país, é outra coisa, tá? Letra D, propaganda anticomunista dos anos 1960, empreendida no Brasil por órgãos como o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Gente, a propaganda anticomunista, ela de fato aconteceu nos anos 1960, ok? Mas ela estava ligada ali a uma questão política, uma questão da época, num contexto mundial de Guerra Fria. Ela não tinha a ver com a identidade nacional, são coisas distintas, certo? Bom, agora a gente vai para o gabarito, item E. Valorização da mestiçagem feita pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, durante o Estado Novo. Gente, sim, aqui, ó, essa daqui é uma questão de identidade nacional. Então, ali, a partir do Estado Novo, né, que foi um governo ali antidemocrático que a gente teve, com a figura do Getúlio Vargas à frente, a gente teve essa nova visão ali, esse novo delineamento da identidade nacional. Vou dar um exemplo. Até ali o Estado Novo, a capoeira, por exemplo, era proibida, né? Então, foi a partir dessa época aqui, quando o DIP estava funcionando, que a capoeira passou a ser vista como um elemento cultural, que os afrodescendentes, né, eles passaram a ser vistos como parte da cultura do Brasil, juntamente com os indígenas e os colonizadores europeus. Então, isso realmente aconteceu aqui no governo, né, do Getúlio Vargas, no Estado Novo. Houve essa ressignificação da identidade nacional, essa reconstrução do que o Brasil entendia por identidade nacional. Tá certo? É isso, pessoal. Então, com isso, a gente fecha aqui a questão 57, gabarito item E, e a gente se vê na próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Sabrina, sou editora de Ciências Humanas e estou aqui para a gente comentar a questão 64 do simulado da Estuda.com. Vamos lá? Bom, essa questão, ela traz um trechinho de um texto do filósofo Jair Barbosa, que ele vai falar um pouquinho sobre Nietzsche. Então, ele diz assim: Nietzsche descarta a linha reta e adota o círculo. Para ele, não há uma origem primeva nem um fim final. Na circularidade cósmica, nada se perde. Nada se ganha, embora seja praticamente impossível, já que imensurável, aprender as possibilidades combinatórias das forças do mundo. As estações do ano, sempre recorrentes, o movimento dos astros, as vazantes e enchentes e tantos outros cursos circulares são apenas índices pontiformes do círculo eterno de forças. Então, aqui a gente tem esse texto, né, do Jair falando dessa concepção cosmológica de Nietzsche, né, ou seja, o que Nietzsche compreendia como origem do universo. E vamos ver aqui o que a questão pede que a gente reflita. Então, diz assim, ó, de acordo com o texto, em termos de cosmologia, ou seja, a origem do universo, o conceito de eterno retorno de Nietzsche sugere a noção de que a
os eventos do mundo ocorrem apenas uma vez? Não, né? Porque a gente, já que nessa primeira frase, a gente já vê que, para Nietzsche, não há uma linha reta. Ou seja, a ideia de círculo. Se há um círculo, as coisas tendem a se repetir, né? Então, as coisas também acontecem mais de uma vez. Também há evidência aqui no texto quando ele diz, né, que há eventos sempre recorrentes. Então, essa alternativa a gente já pode descartar. Ela está incorreta. Alternativa B. São irrecuperáveis as causas iniciais do mundo. Essa alternativa também está incorreta, né? Porque Nietzsche fala que não há uma origem primeva, ou seja, um ponto de partida, né, dessa origem do universo. Porque há essa circularidade cósmica, nada se perde, nada se ganha, né? Então, não é apenas equivocado falar de origem do mundo, isso para Nietzsche, né? Como pensar que um dado fenômeno qualquer é irrecuperável, né? Porque, como há dito aqui, nada se ganha, nada se perde. Então, essa alternativa aqui também está incorreta. A C diz assim, o ser humano compreende as estruturas do mundo. Também não, né? Porque, como o próprio texto destaca, a gente não tem como compreender essas possibilidades infinitas, né, que o universo pode assumir e combinar. Então, essa alternativa também está incorreta. A D diz assim, ó, a história do mundo tem padrões repetitíveis. Sim, é isso que o texto está dizendo, né, que para Nietzsche, o mundo, o universo, né, tende a repetir padrões, né? E aqui ele dá alguns exemplos, as estações do ano, o movimento dos astros, entre outras coisas que tendem a se repetir infinitamente, sem que haja um começo, um fim e perdas e ganhos, né? Sempre vai se repetir. Então, sim, essa alternativa está correta. Agora vamos ler o que diz a E para entender o porquê ela está incorreta. A E diz assim, ó, os fenômenos do mundo tendem a terminar. Não, porque aqui diz, ó, que para o Nietzsche não há uma origem primeva e também não há um fim final. Ou seja, nada se perde e nada se ganha. Portanto, para ele o mundo não tende a terminar. Certo? Então essa alternativa também está incorreta e a gente fecha na alternativa D. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado e até uma próxima. Tchau! Prontinho! Com essas questões, você já tem um panorama real do que precisa melhorar. E ainda não acabou. A gente convidou o nosso CEO Carlos, que vai te explicar tudo sobre TRI e o que significa cada aba dos seus resultados na plataforma. Agora é hora de entender o que fazer com os resultados do simulado. Roda o vídeo. Oi, pessoal! Preparem-se para conhecer um pouco mais sobre a teoria de resposta ao item, a famosa TRI, em 5 minutos. Hoje eu tô aqui com o Carlos, CEO da Estuda.com, está no mercado educacional há mais de 10 anos e ele vai explicar como a TRI influencia na sua nota do Enem. Inclusive, escolheram uma fotinha bem blogueirinha minha, né? Muito bom. A gente separou aqui algumas perguntas muito importantes que fizeram nas nossas redes sociais. Bora lá? Vamos lá. Começando do básico, então, para quem ainda não está familiarizado com esse termo, Carlos, explica um pouquinho mais o que é, de fato, a teoria de resposta ao item. A teoria de resposta ao item é um modelo matemático que ele é usado para gerar as notas do Enem, né? É usado em vários outros TOEFL, SAT e desde 2009 é usado no Enem. Basicamente, ele avalia a aptidão dos candidatos, né? E com isso ele vai analisando a coerência das respostas, né? Todas as questões elas são pré-testadas, né, antes dessa prova acontecer. Isso gera parâmetros, né, que são características ali das questões, e depois elas são distribuídas dentro de uma régua. E aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. Mas beleza, quais são os parâmetros dos itens, né? Lembrando que item é o nome correto de se usar, mas até pela questão da facilidade, todo mundo chama muita questão, né? Basicamente são 3. Dificuldade, discriminação e acerto ao acaso. Então, dificuldade é o nível de complexidade, dificuldade dessa questão mesmo. A discriminação é o poder que essa questão tem de diferenciar alunos que têm um nível maior ou menor de conhecimento, e o acerto ao acaso é o chute, né? Então, esses são os 3 principais parâmetros que são usados pelo algoritmo ali para se calcular a nota do TRI. Outra coisa importante é a régua de calibragem. Então, depois que se pretesta essas questões e tem esses parâmetros, elas são colocadas em ordem crescente, das mais fáceis até as mais difíceis,
E a gente não está falando só no nível de dificuldade, mas um conjunto desses 3 parâmetros analisados. E isso é bastante importante. Outra pergunta que recebemos foi sobre o quanto a coerência nas respostas altera a pontuação na prova. Muito. Coerência é a base da TRI, sabe? Então, o aluno ele precisa ser muito coerente para ele ir bem na sua prova. Vamos pegar esse exemplo aqui. Então, imagina esse estudante que ele acertou muito mais questões difíceis do que questões fáceis. Ele acaba não sendo coerente. A nota dele vai ser menor do que a pessoa B, porque a pessoa B ela foi muito mais coerente. Ela acertou muito mais questões fáceis, ela acertou um pouco de questões médias e poucas questões difíceis. Então, a coerência é muito importante. Na hora de fazer a prova, vocês precisam focar muito em acertar as questões fáceis, porque elas são a base disso. As médias também e as difíceis, deixar para depois, deixar por último, mas as questões fáceis, vocês precisam acertar o máximo. Então, nesse caso, basicamente não vai adiantar nada a pessoa chutar na prova, né? Tem que ter muito cuidado. Eu acho que existe um parâmetro que é o acerto casual ali, que é o chute. Então, é bastante importante, como eu disse, que você foque, analisar ali a prova e, primeiramente, olhar para as questões fáceis, ter muita atenção para acertá-las, né? Então, evitar o chute. Eu acho que é bastante importante você ler as questões e entendendo isso para que você consiga ir bem. E pensando nisso, quantas questões uma pessoa tem que acertar para tirar uma boa nota no Enem? Isso não está ligado diretamente à questão dos acertos, mas sim da coerência, né? Então, vamos pegar um caso que a gente pegou, é um caso real, que a gente extraiu dos microdados, onde uma pessoa A e uma pessoa B acertaram as mesmas 18 questões dentro de uma prova. A gente vê aqui que das 15 questões mais fáceis, ela acertou somente 4, das 15 questões intermediárias, ela acertou 5, e das 15 questões mais difíceis, ela acertou 9. Então, essa pessoa ela teve 403,3 pontos. Se a gente for olhar a pessoa B, que também acertou 18 questões, ela foi muito mais coerente, né? Então, ela acertou 11 das 15 mais fáceis, 4 das 15 intermediárias e 3 das 15 mais difíceis. E ela teve 736,3 pontos. Foram 333 pontos de diferença. Como eu disse, a coerência é muito importante. Você precisa focar e acertar as questões mais fáceis e ser coerente. Senão, você vai ser penalizado ali pela TRI e sua nota não vai ser tão boa. Carlos, muito obrigada por explicar um pouco mais sobre a TRI. Agora eu acho que a teoria de resposta ao item é bem mais interessante e justa para todos os estudantes. Obrigado, Manu. Agradeço também à FTD pelo espaço. Convido vocês também a conhecer a Estuda.com, quem não conhece. Então, é uma plataforma que auxilia os estudantes na preparação para Enem e vestibulares. Ninguém tem uma plataforma tão completa quanto a Estuda para você resolver questões, provas, simulados, entender seus pontos fortes e a melhorar e ter seu estudo direcionado. Então, fica o convite. Muito obrigado, pessoal. Fala, pessoal! Tudo certo? Eu sou o Felipe Arruda, sou CEO aqui da Estuda.com e hoje eu vim falar para vocês de uma funcionalidade que vai mostrar exatamente aonde melhorar na prova do Enem. Aqui na Estuda.com, quando você faz simulados ou questões na plataforma, você tem um diagnóstico completo. A plataforma entrega um verdadeiro raio-x sobre o seu desempenho e também te mostra quais matérias você está indo bem, aonde você precisa melhorar e também quais habilidades da prova do Enem que você ainda não domina. Eu vou te mostrar um pouquinho mais como que funciona isso. Fala, pessoal! Após ter realizado o simulado do Preparadão Enem ou qualquer outro simulado na plataforma da Estuda.com com nota TRI, você terá acesso a essa plataforma e a esses resultados. Primeiramente, essa aqui é a sua média TRI, ou seja, teoria de resposta ao item. É o mesmo cálculo utilizado pelo Enem. Não avalia só o número de acertos, mas também a coerência das suas respostas, e aqui vai um exemplo para você. Se você acerta muitas questões difíceis, mas erra as fáceis, sua nota pode cair, porque isso indica que talvez você tenha dado um belo de um chute. É um jeito mais justo de medir o seu conhecimento real e te posicionar de forma precisa. E também você tem acesso aqui ao desempenho geral do seu simulado. Ou seja, você consegue ver quantas questões certas, erradas, quais são seus pontos fortes, de uma maneira geral. E agora, logo aqui embaixo, você também tem acesso ao seu gabarito, que mostra todas as questões que você acertou e que você errou. Essa visão te ajuda a lembrar o que você dominou e quais questões precisam de revisão. Logo ao lado do gabarito, você também tem acesso à visualização por disciplinas. Ou seja, na visualização por disciplinas,
você dá para identificar de forma visual qual matéria que tem maior número de acertos e quais ainda você precisa um pouquinho e precisa dar um pouquinho mais de atenção. Depois da tela de disciplinas, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, a gente tem a tela de pontos fortes e a melhorar. Prestem atenção, essa aqui é uma análise detalhada, por disciplina e por habilidade. Ou seja, onde você já está indo bem, e aí você consegue ver também onde precisa reforçar o seu estudo. Por exemplo, em ciências da natureza, pode estar ótimo em química, mas ainda tem dificuldades em física. E você consegue ver com cada conteúdo de cada uma das questões. Após isso, temos o nosso ranking. Ele mostra a sua posição em relação aos outros estudantes que fizeram esse mesmo simulado. Assim, você consegue saber se está acima, na média, ou se precisa dar aquela acelerada, como nós falamos. Por fim, chegamos à análise completa TRI. Aqui a plataforma detalha como cada resposta influenciou na sua nota final e como as coerências das respostas foram avaliadas. Esse aqui é um diagnóstico profundo, que mostra muito mais do que só acerto ou só erro. Aqui vai o pulo do gato. Você precisa utilizar essas informações de forma estratégica. Reforce os pontos fracos, mantenha o que já domina e acompanhe a sua evolução a cada simulado. Esse é o caminho mais certo para você chegar mais preparado para o dia do Enem. Ou seja, não é só questão certa ou questão errada. A inteligência avalia a coerência das suas respostas para te dar uma estimativa do seu desempenho. E aí é a forma certa de você saber se você está acima, na média ou se precisa dar aquela acelerada, sem nenhum achismo. Então aproveite esse diagnóstico para estudar de forma inteligente e focado no que realmente vai te fazer subir a sua nota do Enem, ok? Muito massa saber de tudo isso, né? Agora, um bom simulado e continue com as questões. Valeu! E para fechar essa live com chave de ouro, como eu prometi lá no início, temos 2 presentes para você. O primeiro presente é um PDF exclusivo que vai te ajudar a montar o seu cronograma de estudos até o Enem. Ele foi feito com base com tudo o que o Carlos apresentou aqui e vai te guiar na hora de organizar sua rotina de estudos da melhor forma possível nessa reta final. Ele está fixado aqui no nosso chat. É só baixar, analisar seus dados, montar seu cronograma de estudo focado no que realmente importa. Agora que rufem os tambores, porque chegou a hora do segundo presente. Você ganhou um cupom exclusivo de 40% off nos planos anuais e 17% off nos planos semestrais. Mas atenção! Esse cupom só é válido pelas 24 horas, ou seja, até amanhã às 7 horas. Depois disso, ele expira, então aproveita. Use o cupom 90 dias no site da Estuda e comece agora. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Agora bora transformar todo esse esforço em aprovação. E claro, nosso agradecimento especial à Quero Bolsa, que preparou o simulado, e a FTD, nossa parceira responsável pelas correções das provas. Até a próxima e bons estudos. Tchau! Olá, meu nome é Flávio, tenho 21 anos, sou de Belém do Pará. E estou passando aqui para agradecer a equipe do Estuda.com, em especial a equipe do time de produtos, porque hoje eu comemoro as minhas 3 aprovações em medicina. Estou aqui inclusive com a placa um pouco suja ainda de tinta da comemoração, que se não me engano foi há 5 dias atrás, quando eu recebi as minhas 3 aprovações, né, que foi na UFPA, onde eu vou cursar, na UEPA e na UFRJ. E estou passando aqui para agradecer todo o trabalho da equipe do time de produtos, por todo o esforço e por todo o empenho dedicado a essa tarefa, né, porque a gente sabe o quanto é difícil e que o trabalho de vocês torna esse nosso processo de estudos mais leve, mais dedicado, mais agradável, inclusive, mais divertido. E eu passo aqui por experiência própria para dizer que a plataforma do Estuda.com me auxiliou e foi essencial na minha evolução nos meus estudos, no meu conhecimento, na minha preparação em si, para que eu pudesse chegar hoje aqui e conquistar essas 3 aprovações de medicina. Então, muito obrigado e um abraço especial para a equipe do time de produtos. Oi, gente, eu sou a Anne, tenho 20 anos e fui aprovada no curso de Direito. A Estuda ela esteve presente durante toda a minha preparação, porque era nela que eu conseguia consolidar todos os assuntos que eu estudava. Então eu fazia listas globais com todos os assuntos, listas isoladas para consolidar depois de eu ter assistido toda a teoria. Então foi muito importante todas as funções que tinha, de conseguir analisar os meus erros, o que eu estava bem, o que eu estava errando, né? A motivação de aparecer no ranking.
Então, tudo isso foi essencial para a minha aprovação. E eu sou muito agradecida à plataforma por ter feito, né, e facilitado esse passo para mim, né, por um preço acessível e tudo mais. Então, muito obrigada. Oi, equipe do Estudo.com, aqui é a Patrícia, fui aprovada em Medicina na Universidade Federal do Cariri pelo CISO 2025, utilizei a plataforma do Estudo.com e hoje venho aqui agradecer a cada um de vocês, a dizer o quanto importante é o trabalho de vocês para nós estudantes que precisamos dessa organização, desse banco de questões tão vasto, dessa forma tão simples de revisar, de estudar. Então, muito, muito obrigado pelo empenho de vocês, pelas horas gastas na plataforma. Fico muito feliz de ter vocês aqui, aí do outro lado, ajudando. Então, muito obrigada. Continuem trabalhando bastante para essa plataforma crescer cada vez mais, porque ela é com certeza um diferencial em quem quer ser aprovado em medicina. Muito obrigada. Deus abençoe vocês.